Olá, está começando mais um programa Palavra em Debate. No programa de hoje vamos dar continuidade ao tema e agora você vai ouvir a opinião das pessoas nas ruas. Meu nome é Sandra, sou casada há 10 anos, tenho uma família bem grande, meus familiares, filha caçula com 5 irmãos. Para mim o conceito família é tudo, a base de tudo. A base para cura, para restauração, para busca, para dependência com Deus e para prosperidade. Eu creio que a base família é a essência de tudo na vida de um ser humano. Sem ela é impossível realmente da gente viver ou de fazer algum tipo de plano com Deus. Isso é família. Meu nome é Giselma, sou pastora. Eu amo a família, amo ser família, porque família para mim é o que abriu o entendimento de conquista, de avançar. É o sonho de Deus para a vida da gente. Eu amo sonhar o sonho de Deus. Inclusive eu estou grávida de novo, do 3º filho. Eu posso dizer que eu sou feliz porque eu tenho uma família linda e feliz onde Deus habita nela. Então eu sou uma pessoa maravilhada e adoro a família. Família para nós é tudo. Eu vejo que é um projeto de Deus, o qual traz uma felicidade imensa para nós. Eu sou muito feliz em ter uma família, em fazer parte de uma família. Para mim também, como meu marido falou, família é a base de tudo. Deus tem um propósito com a família, porque a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, amo ser casada. Amo ser mãe, nasci para ser mãe, nasci para ser esposa. O projeto de Deus na minha casa é tudo. Deus para mim é tudo e família é tudo e é isso aí. E família para mim é a base de tudo. Eu acho que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos. Nós vamos para um intervalo breve. Vamos aos intervalos e voltamos já já. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Voltamos com o programa Palavra em Debate e você pode participar conosco pelo e-mail, o e-mail já em tela para você, a palavraemdebate@gmail.com. Mande sua pergunta para a gente, vai ser muito bom para a gente responder. Já temos perguntas, né, Rose? Sim, nós temos uma pergunta da Débora de São Caetano. Pergunta bem interessante, viu? Eu tenho uma filha de 5 anos que quer mandar em mim. O que devo fazer? Manda você nela. Eu fico imaginando a cena. Uma criança de 5 anos deve ter o quê? Esse tamanho? Mandando num adulto, deve ser no mínimo curioso. Quando eu recebo esse tipo de queixa no consultório, eu já fico pensando o que faz com que aquele adulto não atue com a disciplina, com a orientação, com a informação. O que eu chamo de disciplina? Educação. Ninguém está falando para você sair batendo ou qualquer coisa desse tipo. A autoridade não é exercida pela pancada. A autoridade é pelo comportamento, a postura. Se aquela criança de 5 anos está mandando num adulto, óbvio, algum trauma de infância esse adulto tem, e ele passa a sentir a mesma coisa quando se trata de limitação emocional, como se a punição fosse para ele. Se eu brigar, se eu orientar, se eu chamar a atenção, é como se eu estivesse sentindo isso. Então eu não posso, porque eu passei por uma situação difícil de infância. Quando eu pego essas situações, geralmente são mães, são pais que passaram por educações repressoras e elas ficam com medo de ter uma educação com seu filho. Então não educam. E isso traz um outro problema. Eu acho que tem uma outra questão também, a questão dos pais estarem perdidos. Tem essa questão do trauma, que é importante você falar, mas eu acredito que os pais estão perdidos, não sabem como disciplinar o filho. Mas muitas vezes por isso, Rose, às vezes esses pais vieram de uma educação muito difícil. E com medo de passar isso para os filhos, eles não passam nada. Esse é o problema.
É como se fosse um movimento cíclico, uma educação muito rígida. Aí esses filhos que sofreram dessa educação, de alguma forma, diminuem a rigidez na educação de seus filhos, que seriam netos, né, dos netos de quem teve essa educação mais rígida. E esse adolescente, ou enfim, essa criança quando tiver adolescente, ela vai ser completamente sem limite, mas quando ela tiver filhos, ela vai ser repressora, porque ela não vai querer que o seu filho tenha a liberdade que ela teve, e a situação se torna cíclica. Mas aí a questão também, Verusca, eu concordo com você. Mas eu acho, quando eu quis dizer que os pais estão perdidos, eu acho que está faltando parâmetro de como ensinar, de como educar. E eu acho que é trabalhoso. Eu acho que uma questão de educar uma criança é trabalhoso. Você vai ter que lidar com birra, você vai ter que lidar com o choro. E eu acho assim que acontece com as pessoas, porque eu já vi várias vezes isso acontecer, de você largar a mão, porque aquilo te irrita. A criança ela tem um enfrentamento com a mãe, com o pai, querendo fazer prevalecer aquilo que a criança quer, e é muito mais difícil você exercer autoridade do que você ceder. Então a maioria das pessoas viram as costas, dá aquilo como se não fosse nada, e a criança vai ficando entregue a si mesmo. Eu acho que isso acontece e muito. Tem essa questão que a doutora colocou de como eu fui educado, de como eu fui disciplinado, mas também eu vejo assim, ainda mais que a gente, a cada dia tem pessoas mais jovens tendo filhos, adolescentes tendo filhos. Então, já não tem nem, ainda não saiu daquela fase de poder projetar talvez alguma coisa para uma criança. Então é muito mais fácil você não gastar aquele tempo, sentar, conversar. Eu tenho uma irmã na igreja, ela tem um método muito legal. Ela nunca fala com a criança de pé. A criança pode estar lá, ela vai à altura da criança e senta, conversa, acalma, diz que não vai ser, ela não usa de violência, ela não bate, né? Ela tem uma paciência enorme. E ela chega ao nível da criança e espera uma resposta. Você tem que pôr num castigo, você tem que deixar a criança espernear, e é muito mais fácil. Não sei o que vocês pensam disso, mas é muito mais fácil deixar a criança entregue a si mesma. Eu acho que isso também acontece em alto percentual. Sim, acontece mesmo. E é interessante que essa falta de disciplina, né, essa falta de educação, de como educar as crianças, o que acontece? As crianças estão fazendo o que elas querem com os pais. Né, elas fazem aquilo que elas acham melhor e os pais ficam sem ação, né, Verusca? E acaba dominando a situação. Tem realmente a criança que manda dentro de casa, que quando vai no mercado, ela que escolhe as coisas que ela vai comer, o que a mãe e o pai vai comprar, escolhe o sapato que vai comprar, a roupa que vai comprar. Então é um exagero isso é um exagero. Tem uma outra situação que também explica isso, que é reflexo da educação das crianças pelo conflito dos pais. Pais que estão em conflito e estão tão distraídos com o conflito deles, que não percebem que aquela criança está crescendo e eles precisam dar conta daquela criança também. Se torna secundário devido à crise primária do homem, da mulher, dos pais. Então a criança fica em segundo plano, né? Em segundo plano. Então a gente também vive muito isso na nossa sociedade. A questão do desarranjo do casal, que leva assim a criança e os seus problemas. Olha, eu já estou cheio de problema, né? E aí talvez isso também gere bloqueios na comunicação, porque aquilo que você está sentindo é talvez mais complicado do que lidar com a situação da criança. Você acaba desprezando. E para concluir, até antes de ler mais uma pergunta, chantagem. Às vezes o pai puxa, né, se torna puxa-saco de um filho e a mãe de outro. E para um chantagear o outro, alimenta o que o outro quer. E o outro penaliza aquele que não é puxa-saco. E a criança se torna partidária. Ela escolhe para quem vai pedir as coisas. Então a gente vê que o conflito familiar. O pano de fundo é maior. A crise vai ficando enorme, né, dentro desse contexto. Tem uma terceira pergunta que é da Mariana, do Jardim Santa Cruz. Ela está aqui perguntando para nós. Assim, eu percebo que os papéis dentro da família não estão muito claros. Vocês também percebem isso? Com certeza. São várias as situações, mas eu vou citar algumas que fica mais fácil para quem está em casa entender. Situação número 1,
famílias que pais se separaram. E o filho começa a ter um pouco de dificuldade. É o pai com a madrasta, a mãe com o padrasto, mas o padrasto faz a função de pai, porque o meu pai biológico não dá atenção para mim e não paga pensão. Já se tornou uma confusão. Ou a família tem a mãe, a avó e 2 tias, todas fazendo papel de mãe. Todo mundo manda na criança. Agora, pensa como é difícil para essa criança ter aquela referência e não sabe exatamente quem que é a mãe. Ele sabe quem é a mãe biológica, mas ele não entendeu o papel daquela mãe naquela família. Uma terceira situação, muito comum, quando avós cuidam desses filhos e eles têm mais poder sobre esses filhos, que são, na verdade, os netos deles, do que os pais. Ou os pais que ensinam algumas coisas para os filhos, mas os avós acabam passando a mão na cabeça em tudo. Então, e por aí tem várias situações. Eu citei algumas, mas isso atrapalha com a nomeação dos papéis. Aí tem a situação do homem também dentro da família, né? Que eu acho bastante importante a gente salientar aqui. Que o homem também ele está perdido. Desculpem, homens. Mas o papel do homem, qual que é o papel do homem hoje dentro da casa, dentro da família? Qual que é a palavra dele? A palavra dele tem um significado hoje? Ou ele está também colocado em segundo plano, né? Então eu vejo também essa questão que é importante a gente pensar, né, Ana? O que você acha sobre isso como pastora também? O que você pensa sobre isso? Eu estava lendo a minha meditação, 1 Crônica 5:24, e ressaltou algo assim, diz: e estes homens eram cabeças das suas famílias. Então, com todo esse movimento feminista, a mulher alcançando... Olha, glória a Deus por toda a conquista. Mas a conquista, ela não pode tirar o papel. Entendeu? Meu marido, eu posso trabalhar, ganhar mais que o meu marido, eu posso ter uma carreira, mas isso não tira a função dele do cabeça da família. Então, eu acho que existe uma confusão a respeito disso. Então nós dividimos conta, e tudo fica tão dividido que até a criança fica dividida. Então existe alguém que vai estar, não digo só mentoreando, mas cuidando, zelando para que essa estrutura ela não se corrompa, ela não se destrua, né? A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Não é porque é frágil que não é útil, que não avança, não. Mas o homem, ele sempre teve esse papel. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas essa é a realidade. O cabeça da família é o homem. Mas o meu marido é um descabeçado, pastora. Né? Meu marido é um descabeçado. Olha, eu acredito muito no poder da palavra que diz que esse homem, você orando por ele, ele vai tomar a posição adequada. E também tem outro problema que eu vejo. Mulheres que tomam coisas que era para o marido fazer, elas tomam para si. Ah, esse cara é um banana, ele não faz nada. E toma, vai tomando, tomando. Quando você vê uma mulher desgastada, uma mulher que já não dá conta de todos os papéis. E isso tudo traz um prejuízo, não só para a criança, mas emocional, desgaste, problemas de saúde. Né? Eu acho que mulheres, olha, é hora de repensar. Olha, seja bem-vindo todo o avanço, toda a conquista, mulheres na Petrobras, mulheres na NASA, olha, seja bem-vindo toda a conquista. Mas nós não podemos esquecer que a família é um núcleo e que esse núcleo tem um cabeça. Então a gente precisa voltar a assumir essas posturas, né? Assumir esse conceito bíblico. Hoje tem uma quantidade de mulheres muito grande trabalhando na área executiva de empresas. E às vezes elas esquecem que dentro de casa, né, isso é muito sério, não tem funcionários, tem uma família. E que lá na empresa ela tem uma função de cabeça profissionalmente. Então realmente essa troca de papéis causa um monte de dificuldades, inclusive para elas que se sobrecarregam. Então são coisas aí para a gente realmente parar e discutir. Porque senão daqui a pouco os papéis estão tão invertidos como já estão em grande parte das famílias, que a reprodução disso através da educação dos filhos vai causando problemas maiores a cada dia. Sim. Crianças pequenas se envolvendo com tantas coisas, pessoas adolescentes se envolvendo com tantos problemas porque está faltando comando. Quando a Ana estava falando aqui a respeito da mulher ganhar mais que o marido, eu fiquei pensando o quanto que isso é uma crise dentro da família, muitas vezes, né? Porque a mulher realmente, ela ganhou um espaço no mercado de trabalho,
Mas ela teve algumas conquistas, mas ela teve algumas perdas também. A gente tem que considerar isso. Mas eu fico pensando, como é difícil para um homem, para o marido lidar com uma mulher que ganha muito mais do que ele, né, Verusca? Eu não sei se você já teve que ajudar pessoas assim. Essa dificuldade de entender, peraí, meu marido ganha mais, eu ganho mais que meu marido, então eu que mando em casa. Não é isso, não é essa maneira que a gente deve conduzir a família. A condução deve ser segundo a palavra de Deus, o marido é o sacerdote, independente de quanto ele ganha, né? Mas eu vejo muitas crises e casais querendo se separar, porque o marido se sente humilhado, porque a mulher ganha mais, né? E a mulher se sente com muito mais valores, se sente ali no poder de achar que ela vai mandar em tudo, que vai comprar o que quiser e vai fazer o que quiser. Com certeza, é bastante interessante essa colocação, porque o que a gente tem que entender, e você que está em casa tem que entender e prestar bastante atenção, é que aqui a gente não está dizendo que você não pode ter uma função profissional de destaque, você que é mulher ter uma função, um salário maior que seu marido. O problema não está nisso, está no valor que você dá a isso. E se dentro de casa você está dando mais valor a isso, com certeza a sua relação afetiva e a sua família vai ter problemas. Agora, quanto aos homens, realmente, eles têm muita dificuldade. É difícil para eles não se sentirem no comando financeiro. Mas aí, de novo, eu volto. Você precisa entender que ali na família, o sentimento familiar é o mais importante. O resto se ajusta. Você não vai ser mais ou menos importante pelo dinheiro, e sim pelo afeto que você tem na sua família. Isso sim é o mais importante. E também não é menos importante porque tem uma autoridade presente. Sim. Às vezes parece que a autoridade veio para coibir. Não, e a autoridade ela vem para coordenar, para ajudar, né, na organização e no funcionamento pleno. Estamos chegando a um momento muito importante do nosso programa, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Que recado o senhor tem para mandar para a família agora? Família é a célula principal. Se sua família vai bem, nada vai mal. Se sua família vai mal, nada vai bem. Me diga onde é que tem uma perturbação de família que o pessoal está bem. Então, tudo depende de como está gerando na família. Família é a célula principal. Esse é o discurso da visão quando ela nasceu. Ela nasceu por família. E, na verdade, a visão vai para os lares. E quando ela chega nas casas, as casas se tornam um tabernáculo do Deus Altíssimo. Se torna ali o lugar onde a presença de Deus reina. Inclusive, Levítico 14 diz que quando a presença do sacerdote chega, até as paredes da casa perdem o mofo. Mas se não tiver sacerdócio e cura, até as paredes da casa adoecem. Então, quando a célula entra com o seu sacerdócio, cura até as enfermidades que tem na casa, porque o mau humor atrai essa maldição para dentro de casa. E família, por ser célula principal, tudo começou por família. Quando Deus quis começar o ministério, Gênesis capítulo 12, família. E aí Jesus, quando apareceu, não apareceu só, apareceu com José e Maria. Começou com família. Com família, tudo foi estabelecido desde o Éden. E a família termina no Éden. Família é o alvo da graça divina, é a menina dos olhos de Deus. Falando de família, apóstolo, por que às vezes é tão difícil para o familiar conseguir levar o familiar dele para uma visão apostólica, para uma visão cristã? Às vezes é mais difícil dentro de casa do que fora dela levar a sua célula a viver uma vida reta. O que leva uma pessoa a aceitar Jesus não é de fato o meu discurso, é o meu testemunho. O problema é que em casa tem muita fala e pouca vida. Eu acho que a gente deve colocar o princípio no princípio. Muita vida e pouca fala. É como em Israel, você não prega evangelho para judeu, ele conhece Bíblia mais do que a gente. O que faz com que o judeu entenda que é o Messias é o amor que a gente vai ministrar para eles. Assim é na nossa casa, se tem amor, se tem vida de Deus, se o nosso testemunho é a nossa voz, não precisa outra voz para substituir a pregação. Mas o problema é que tem muita pregação com pouca vida. Eu acho que agora chegou a hora de muita vida, sendo a própria pregação, muita vida de Deus e pouca fala para que o povo venha para o Senhor Jesus. Até que ponto o senhor usa a psicologia no ministério? Tudo. Jesus é o psicoterapeuta, né? Tudo. Jesus, todas as formas que Jesus trabalhou com a alma humana, ele tocou na questão da inteligência emocional,
de devolver para a pessoa os seus sonhos, os seus projetos, todas as suas estruturas. Eu tenho um doutorado em psicanálise, que é exatamente isso que eu funciono na igreja, estudando o pensamento de Jesus. O eu conhecido com o eu desconhecido, entrando nesse universo para a percepção. E agora, conhecendo os bugs do cérebro, né, que a gente pode ser sabotado dos nossos sonhos, dos nossos projetos, apenas com uma semente mal direcionada na nossa direção. Mas quando nós somos ajustados psicologicamente, é claro que nós temos mais possibilidade de êxito. E Jesus, em todos os aspectos, inclusive ele trabalhou terapeuticamente. Paulo era um terapeuta. Só Jesus poderia ensinar, e o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, isso é uma falácia se não entender dentro da questão psicológica. Por quê? Porque todas as coisas, quer dizer, se eu perder um filho, isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso já é um luto elaborado, a elaboração de um luto. E ele vai mostrando todas as outras facetas de que quando o homem se encontra com ele mesmo, com sua própria essência, ele se encontra com tudo. Por quê? Porque quando Deus passa a morar dentro da gente, a gente tem que perceber isso, que a gente é nascido de novo, tem a essência de Deus dentro de nós, e esse eu desconhecido que estava sendo reinado pelo nosso ego, pela nossa própria vontade, isso vai ser estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, sentado nesse trono, chamado Eu Desconhecido, e reinando em glória sobre a nossa vida. O programa Palavra e Debate é um programa inteligente, né? Pelo próprio tema do programa, chamando as pessoas para discutir. Eu acho que isso é relevante agora na sociedade, onde o povo está indo para a rua, né? Então, Eliseu, com toda a equipe, que o Senhor abençoe de uma forma muito linda e que esse programa se estenda não só na cidade, no estado, que vá varando os estados do Brasil, cubra o Brasil, entre na América Latina e conquiste o mundo. Porque com o tema que vocês têm, vocês vão chegar muito longe. O Senhor lhes abençoe e lhes guarde. Amém. O tema família, ele é vasto, é extenso. Foi um prazer a gente está aqui conversando sobre isso. Tem muita temática. A gente com certeza vai voltar a falar de tudo isso que a gente tem visto a cada dia nas igrejas, no consultório. E tudo isso eu sei que vai cooperar, essas reflexões vão cooperar para o seu bem. Então nós queremos nos despedir de você. Queremos também falar para você que esse programa é também sustentado pelas doações, pelas ofertas. Você está vendo aí na tela o número da nossa conta. Existem projetos e o maior projeto é propagar o princípio da palavra de Deus. Né? Nós estamos aqui para trazer um assunto, ventilar um assunto, e a conta está aí. Você pode fazer a sua doação, o seu depósito. Eu sei que vai abençoar não só você, mas todos os telespectadores que estão acompanhando o nosso trabalho de reflexão sobre os temas atuais da cristandade. Então faça o seu depósito, né? O ministério vai agradecer e a gente vai poder, de fato e de verdade, continuar com algo que é tão prazeroso para nós, trazer os princípios da palavra de Deus, né? Refletindo com tudo que está acontecendo. Então faça aí sua doação. E nós estamos aí nos despedindo. Doutora Verusca, é sempre bom estar junto. A sua experiência sempre conduz a gente a também olhar o lado clínico da coisa. Eu e a pastora Rose, sempre bom estar pensando sobre tudo isso. E a gente vai estar orando com a pastora, né? Nós estamos dando aqui o nosso tchau. E a pastora Rose vai orar pela sua família, né? E sobre toda essa problemática que envolve a nossa sociedade. Vamos orar então. Pai, o Senhor preza grandemente, Senhor, pela família. A família, Senhor, é um projeto que está no teu coração. A família, Senhor, é a célula principal, aquela pelo qual, ó Deus, quando não está ajustada, quando não está bem, toda a sociedade sofre, a igreja sofre. Pai, nós pedimos neste momento, Senhor, por essas famílias que nos assistem, ó Pai, que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada relacionamento possa ser curado pelo Senhor, pela Tua palavra, que haja, meu Deus, libertação de todos os males e um entendimento claro, ó Deus, do papel de cada um dentro da família, Senhor.
Que o Senhor também ajude, Pai, aquela família que está passando tantas dificuldades na comunicação, que está tendo dificuldades de comunicar com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, Pai. Que o Senhor ajude cada um deles, ó Deus. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa cada dia estar sendo ministrada no coração de cada um. E que a libertação do Teu Espírito Santo venha sobre cada vida, sobre cada família. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tarde de sábado e o sol a queimar, mas Jesus estava lá, sempre pronto a me ajudar. Outra conquista, sonho a se realizar, porque Jesus estava lá, nos caminhos a me guiar. O Senhor ama você, é só você lembrar, dizer adeus à solidão e louvá-lo na canção. O Espírito Santo aqui está mais uma vez, sobrevoa todo espaço e observa só você. Dê espaço para ele trabalhar em sua vida, apagando suas marcas e curando a ferida. Nada é melhor que conhecer o seu caminho, então sinta o perfume, não se fira com espinho. Guerreiro, não esqueça, a espada é a Bíblia, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E no domingo, o povo todo lá, contentes a louvar, porque Jesus estava lá. Sobre o trabalho, só bênção pra contar, e me diz por que será, porque Jesus estava lá. O Senhor ama você, é só você lembrar, dizer adeus à solidão e louvá-lo na canção.